Olá, amigos! O Ronda da Cidade desta sexta-feira está começando e você vai ver que a Polícia Civil realizou uma operação em Rio Bananal e prendeu um foragido da Justiça. Em Itapemirim também, a polícia apreendeu barbatanas de tubarão. Tudo isso você confere agora no Ronda da Cidade. E a gente já começa o Ronda desta sexta-feira falando da prisão de um foragido da Justiça Baiana, que foi preso em Rio Bananal durante uma operação da Polícia Civil. O homem é acusado de matar a companheira em fevereiro deste ano no estado da Bahia. O delegado falou com a nossa reportagem sobre esse caso. Vamos conferir. Segundo a Polícia Civil da Bahia, de Itacaré, esse elemento assassinou lá em Itacaré a companheira dele, a esposa dele. Matou a mulher sufocada e abandonou o corpo numa casa. E aí, devido o tempo que ele passou, né, o corpo entrou em estado de decomposição e chamou a atenção de vizinhos, aí descobriram o corpo da mulher. Com a descoberta do corpo, o Elielson fugiu lá de Itacaré e veio aqui para o Espírito Santo, especificamente para Rio Bananal. Então a gente conseguiu identificar o local onde ele estava e ontem conseguimos prendê-lo. Ele foi surpreendido na hora da ação dos nossos policiais. O ambiente foi completamente cercado pelos policiais civis e ele se entregou. Ele estava trabalhando numa obra aqui na zona rural de Rio Bananal. O trabalho da nossa policiais civis de Rio Bananal, que conseguiram receber informações que ele poderia estar no local, fizeram os levantamentos necessários, né, confirmaram a presença dele e aí os policiais montaram essa operação para poder prendê-lo e deu muito certo ontem. Ele foi condenado pelo feminicídio, deve ir de 20 a 30 anos de cadeia por esse crime. Ele está à disposição aqui da Justiça da Bahia, está na PRL, aguardando a definição do destino dele. Esse homem agora está à disposição da Justiça. E ainda no setor de polícia, a gente vai até São Mateus, porque um homem de 72 anos é acusado de abusar do neto de 12 anos. Quem traz os detalhes para a gente agora é o João Batista. O acusado é um idoso de 72 anos que está sendo procurado pela polícia. Segundo a mãe do menor, após sofrer agressões do ex-marido, procurou abrigo na casa do pai, onde, segundo ela, teria acontecido os abusos ao menino, que é autista. Hoje pela manhã, uma equipe da Guarda Municipal, juntamente com o CREAS, estiveram no local e encaminharam a dona de casa com a criança até a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Infelizmente, a gente vem relatando aqui nos últimos dias casos de abuso, tanto aqui em Linhares quanto em São Mateus. A gente fica feliz que esses casos estão sendo descobertos, mas infelizmente tristes, porque eles ainda estão acontecendo. Agora, mudando de assunto, passa bem a funcionária da Eco 101 que estava na cabine de cobrança, atingida por uma carreta na madrugada desta quinta-feira em Aracruz. Segundo a PRF, o motorista teria dormido ao volante. Passava de 1h da madrugada desta quinta-feira quando a carreta atingiu a cabine de cobrança do pedágio, que fica na altura do quilômetro 171 da rodovia BR-101 em Jacupemba, no município de Aracruz. Com o impacto, a cabine de cobrança ficou completamente destruída. A funcionária que estava no local sofreu ferimentos leves e foi socorrida e levada para o hospital, onde segue em observação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o condutor da carreta tenha dormido ao volante. Pelas informações preliminares, parece que o condutor dormiu ao volante. Nesse caso, provavelmente foi porque a pessoa não descansou direito, né? A gente costuma fazer muito fiscalização na lei de descanso. O condutor de um caminhão, de ônibus, ele tem que descansar 11 horas no dia, né? Então, o principal é você pegar um caminhão, um veículo daquele tamanho, é você estar descansado e disposto a dirigir. O trânsito ficou lento no local até o período da manhã desta quinta-feira, quando os destroços da cabine foram retirados. Por meio de nota, a Eco 101 informou que prestou todo o apoio à funcionária ferida e fez um alerta aos motoristas sobre o limite de velocidade ao se aproximarem da praça de pedágio. Sempre que vocês adentrarem uma área restrita do pedágio, se atentarem na velocidade máxima daquele local. Para as pistas automáticas, a velocidade máxima é 40 km por hora, que é respeitar a distância mínima de um veículo da frente, que é 30 metros a distância mínima. E naquela área também, para fazer o pagamento nas pistas manuais, também sempre reduzir a velocidade com atenção e fazer o pagamento da tarifa de forma segura.
Graças a Deus ficou tudo bem com essa mulher e a gente reforça, né, que no trânsito todo cuidado é pouco. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já já nós estaremos de volta com mais informações. Estamos de volta e agora a gente vai ver que uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o IBAMA na manhã da última quinta-feira resultou na apreensão de 1 tonelada de barbatanas de tubarão em um depósito clandestino de peixes no município de Itapemirim. A operação denominada Lanterna Apagada cumpriu mandado de busca e apreensão em um depósito clandestino de peixes no município de Itapemirim. A ação resultou na apreensão de 1 tonelada de barbatanas de tubarões e na prisão em flagrante de 3 indivíduos, um deles de nacionalidade chinesa. A investigação teve como objetivo desarticular uma rede criminosa especializada na receptação e exportação ilegal de partes de tubarões, cuja origem não foi comprovada. Os investigadores constataram que o grupo secava, acondicionava e preparava as barbatanas para a remessa clandestina a países asiáticos, onde restaurantes de alto padrão as utilizam na produção de iguarias. Entre o material apreendido, 363 quilos pertenciam a espécies ameaçadas de extinção, o que agrava a situação penal dos envolvidos. Outros 859 quilos pertenciam a espécies não ameaçadas. Entretanto, os suspeitos as comercializavam de maneira irregular. As autoridades encontraram todo o material armazenado em condições insalubres, pronto para exportação ilegal. Os investigados responderão por associação criminosa, contrabando e crimes contra a fauna. O IBAMA também aplicou sanções administrativas e multas ambientais aos responsáveis. Essas barbatanas foram encaminhadas ao aterro sanitário aí do município para serem descartadas. Agora, mudando de assunto, lá em Colatina, vai ter mudança para os proprietários de trailers e barracas que ocupam a beira-rio. A prefeitura informou que os comerciantes precisam deixar o local até essa sexta-feira, cumprindo uma determinação do Ministério Público. A Avenida Beira Rio, em Colatina, se tornou um ponto de encontro para famílias da cidade e também da região. A área verde é uma ótima opção de lazer, especialmente durante os dias mais quentes. E não foi só a movimentação de pessoas que cresceu. Várias barracas e trailers se tornaram parte do cenário. Mas, de acordo com o Ministério Público, a ocupação irregular desses comerciantes tem atrapalhado a comunidade, já que as estruturas tomam parte da área verde e outros espaços públicos da Avenida Senador Moacir Dalla, no bairro Colatina Velha. Está numa situação insustentável, com reclamação de populares, de frequentadores do ambiente, que não tem como mais nem ir à avenida para lazer. Dito isso, foram várias denúncias chegadas à Prefeitura, ao Ministério Público, à Polícia Militar. Sendo assim, o Ministério Público se manifesta e nos envia uma nota recomendatória, uma notificação recomendatória, para que nós providenciarmos a desocupação e a regularização da situação. Mas, de acordo com o representante da Colartec, a mudança pegou os comerciantes de trailers de surpresa. A associação em nenhum momento foi notificada pela SEDUMA oficialmente, apenas verbalmente. Não tem nenhum documento assinado por nenhum representante da associação que conste que nós fomos notificados que temos que sair daqui. E mesmo se tivesse sido notificado, o ideal seria termos um prazo, né, para poder retirar. Não, tipo assim, você recebe a notificação hoje, você tem que sair amanhã. Até uma ordem de despejo tem mais tempo do que isso. Ao receber a nota recomendatória, né, nós procuramos primeiro aqueles que estão estacionados na via pública, né, fizemos a comunicação e agendamos a reunião. Só que aí depois eles foram falando um com o outro e nós não conseguimos marcar a reunião à tarde com a representante da associação. Só que ela já entrou em contato com a gente, nós estamos falando por telefone, né? E inclusive eles vão vir à prefeitura para estar conversando. E aí sim, né, nós vamos fazer as notificações deles todos, né, para que desocupem as áreas públicas, né, que hoje estão ocupando sem a regularização, né.
De acordo com o secretário, os problemas com a segurança no local é antigo. A ação vem após denúncias e reclamações da população sobre a bagunça na área e o comércio de bebidas alcoólicas para menores, por exemplo. Do outro lado, os donos de trailers se sentem prejudicados. O sentimento que eles têm hoje, né, essa preocupação e tudo, ela advém de anos de descaso com a atividade, entendeu? Então a administração do prefeito Renzo Vasconcelos vai trabalhar em prol disso, da regulamentação dos food trucks, né, e da organização da cidade. A cidade não pode ficar da forma que está, cada um para onde quer, fica onde quer, a gente precisa organizar. Se originou porque há mais de 5 anos, a inércia dos gestores passados que deixaram essas pessoas à deriva, sem regulamentação, ocasionando lá tráfico de droga, briga generalizada, perturbação do sossego, tentativa de homicídio, homicídio consumado. Então, a inércia dos gestores passados, entendeu, provocaram todos esses problemas relacionados à segurança pública. Tem umas pessoas que não fazem parte da associação, não estão regulares, inclusive são a causa de todo esse transtorno. E eu não acho justo todos pagarem pelo erro que poucos cometem. De acordo com o representante da Associação Área Verde, Trailers, Artesanato, Diversão, Gourmet e Culinária, os 29 associados protocolaram já há alguns anos o pedido de regulamentação para trabalharem no local, mas não tiveram retorno. Bom, a decisão foi muito injusta, visto que todos aqui da associação têm um protocolo junto à SEDUMA, inclusive a própria SEDUMA passou aqui, né, incentivando a gente e induzindo a gente a ir procurar a SEDUMA para estar fazendo essa regulamentação. Todos nós fomos lá, protocolamos um pedido de regulamentação e organização, só que até hoje não nos foi dada resposta. Alguns requereram, né, a permissão de uso do espaço público, só que isso foi deixado de lado, né, não foi analisado pelas gestões passadas. Inclusive a gente está fazendo esse levantamento desses processos para localizá-los, né? E só que nenhum deles tem a liberação. Então hoje eles estão irregulares por conta disso. De acordo com Adriano, cerca de 118 pessoas trabalham no comércio na avenida e para muitos como única fonte de renda. Isso aqui é uma área incrível que foi construída na nossa cidade, é o point da cidade hoje. Todo mundo vem para cá, é muito quente dentro de casa, não tem muitas opções para poder ir. A pessoa vem para cá com a área de lazer excelente, vem passar o fim de semana com a sua família, com seus filhos, trazer seus filhos para brincar. E representa muito para a gente porque a renda familiar de muitas pessoas sai daqui. Então muitas pessoas dependem disso aqui como única e exclusiva fonte de renda para a sua família. A gente não quer tirar o sustento de ninguém, longe disso. Tanto que o prefeito ele já está, né, buscando alternativas para isso, para o quanto antes eles poderem voltar à atividade e exercer de forma regular, pagando os impostos, no local apropriado. A prefeitura já estuda a criação de uma área própria para food trucks e gastronomia, atendendo quem trabalha nesse segmento e também quer atuar de forma regular. Mas ainda não é possível definir um prazo para isso. Então a solução é regularizá-los, né, para que eles possam exercer atividade nos locais apropriados, e o município vai criar um local, né, como se fosse uma espécie de um food park, para que eles possam exercer as atividades. Nós vamos conversar com os representantes, né, passar a situação para eles, e esse prazo, né, de regulamentação e tudo, ele já vai ser trabalhado, né, o quanto antes, né, vão ser informados para eles os requisitos legais, né, para poder requerer o que precisam apresentar, né, e para depois estarem nessa área, entendeu? Só que a gente precisa verificar essa área, distribuir, né, ver quantas vagas vão ter para todos, né, para que eles possam, sim, dentro dos parâmetros legais, né, requerer e conseguir autorização. Todos aqui têm CNPJ, a associação tem CNPJ. A gente só quer poder trabalhar até que seja montado um local adequado para retirar a gente daqui e remanejar para esse outro local. Não simplesmente chegar aqui e falar, vocês têm que sair. A gente depende disso aqui para sobreviver.
Então, esses comerciantes que ocupam essa área aí precisam ficar atentos para não ter esse problema, já que foi uma determinação do próprio Ministério Público. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere mais informações aqui da nossa região. Estamos de volta e todo início de ano o assunto é o mesmo, dengue, que vem causando prejuízos tanto aqui em Linhares como em todo o estado. E por isso agora estão sendo disponibilizados nas unidades de saúde testes rápidos. O governo do estado disponibilizou cerca de 19 mil testes. Para agilizar o diagnóstico da dengue e garantir um atendimento mais rápido à população, foram implementados testes rápidos em 35 unidades básicas de saúde de Linhares, abrangendo bairros e áreas rurais. A iniciativa conta com mais de 19 mil testes fornecidos pelo governo do estado. O teste, que pode ser feito nos primeiros dias da infecção, detecta o vírus da dengue a partir de uma amostra de sangue com resultados em até 10 minutos. Em caso positivo, o tratamento é iniciado de imediato, com foco na hidratação e medicação. Em 2025, já foram registradas 1.372 notificações da dengue na cidade, com 900 casos confirmados e 1.012 em investigação. Apesar da redução em relação ao ano anterior, a Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção. A gente sabe que para combater a dengue é preciso a participação de toda a população. Dentro da sua casa, faça a sua parte, cuide do seu quintal, fique atento à geladeira, garrafas que podem estar acumulando água. Então a gente sabe que para combater a doença precisa também dessa ajuda, dessa colaboração da população. Agora, mudando de assunto, um documentário que valoriza o artesanato local foi produzido lá em São Mateus. Quem vai trazer esses detalhes para a gente agora é o João Batista. A riqueza do artesanato mateense virou documentário. Mãos e Mentes Mateenses, uma produção de Clêmia Soares, registrou o dia a dia de gente anônima, que transforma coisas simples em grandes obras. Quando eu tive essa vontade no meu coração, de fazer esse documentário, minha principal motivação foi mostrar o que São Mateus tem de mais bonito, de mais forte e potente, que é originalidade, criatividade e tradições. Ela ressaltou que o documentário contribui para a valorização e preservação da cultura local. O primeiro ponto de contribuição, ao meu ver, é que o artesão, o artista, ele vai se ver na tela. Ele vai se ver gigante, que é o tamanho dele. Então, o pertencimento, esse sentimento de pertença. Quando a gente pergunta ao artesão sobre inspirações, ele fala muito que a inspiração dele é São Mateus, é a ancestralidade e é a cultura, E também mostrar para as outras pessoas como que esses artesãos buscam na cultura fazer um trabalho que eles vivem disso, que gera renda, Então, assim, em vez de eu comprar uma coisa comercial, eu vou comprar uma coisa que foi feita com afetividade. A seleção dos artesãos participantes foi realizada em parceria com a Aderes, visando destacar aqueles que já possuem formalização e estão ativos na cena cultural. A seleção dos artesãos, ela se dá em primeiro momento com uma curadoria da Aderes, que é a Agência de Desenvolvimento do Espírito Santo, porque o projeto, o programa de artesanato brasileiro, ele é através da Aderes. Então, o artesão, ele precisa ter um SICAB, ele precisa não só se reconhecer, mas também se formalizar. Então, essa foi um dos primeiros critérios. E também muitos dos artesãos que nós buscamos, que está em feira, que é ativo, que está sempre criando, para que provocasse outros artesãos que também têm tanto talento quanto, mas que as suas peças estão em casa guardadas. E aí ele pode ver e falar assim, nossa, poderia ser eu nessa tela. Clêmia destaca a importância do apoio do governo do estado, especialmente da Lei Paulo Gustavo.
Sem a Lei Paulo Gustavo, né, que é o audiovisual, que é a lei do audiovisual, a gente não teria esse primeiro momento do Mãos e Mentes. Então, quando a gente escreveu o projeto e que a gente foi selecionado no primeiro momento e recebeu o recurso, foi esse recurso que nos possibilitou a produzir, a começar a produzir. E aí depois conseguir, peraí, falta isso, vamos buscar parceiros, né, e tal, mas sem a lei, né, de incentivo, tanto essa quanto outras, sem os editais, sem a Lei Paulo Gustavo, seria impossível produzir o Mãos e Mentes, Matheus. A primeira exibição já tem data e local marcado. A idealizadora do documentário reforça o convite para toda a comunidade. Nossa primeira exibição, dia 18/3, é em comemoração ao Dia do Artesão. O Dia do Artesão é dia 19, a gente está chamando o chamamento para o dia 18, em função do dia 19 ter outro evento para eles. Então, 18/3, 2h, no Cine Hits, entrada gratuita. Esse dia é o dia que o artesão vai se ver pela primeira vez na tela, ele vai trazer a família, ele vai trazer os amigos, ele vai chorar, ele vai se emocionar e você vai ter essa oportunidade de estar com ele e também de depois conhecer o produto dele, que vai estar aqui numa mostra cultural, conversar com o artista, conversar com o artesão, e a entrada é gratuita. Fica nosso convite, por ordem de chegada, temos 230 lugares. E já existem planos futuros para o documentário, incluindo exibições em escolas, disponibilização em plataformas de streaming e possíveis participações em festivais. A gente vai ter um cronograma, o documentário ele faz parte da educação patrimonial, então ele vai voltar para o cinema em algumas vezes, né? Então a gente vai ter aí, a partir de abril, um cronograma das escolas, as escolas aqui no cinema. A gente vai ter o documentário disponível nos streams, no YouTube. A gente vai ter uma data para o Canal Brasil, né? A gente vai estar para todo o Brasil. E as escolas também que não conseguiu, não consegui marcar minha escola, pode ir lá na rede social, procura a gente, né? Eu não consigo levar meus alunos, estou na área rural, e a gente vai levar esse documentário para vocês. Então, todo mundo vai conseguir, vai ser bem acessível. Clêmia expressa que, por meio desse documentário, deseja inspirar a comunidade a valorizar e apoiar a cultura e os talentos de São Mateus no seu dia a dia. A mensagem principal é: olhem para os nossos artistas, olhem para a nossa cultura. A gente sabe que o dia é tão corrido, né? As coisas são tão corridas, mas a gente passa e olha, nossa, que artesanato lindo, nossa, que bolsa bonita, nossa, que colar maravilhoso. Então, vamos olhar com mais carinho, vamos parar, né? Vamos ajudar, vamos comprar nessa economia criativa. Essa que é minha mensagem, também de, não só hoje, não só no dia 18/3, não só quando você vê o cinema ou quando você vê o documentário nas plataformas, mas que esse olhar seja todos os dias, né? Escuta, olha o barulho, ouve o barulho do jongo ou da folia de reis, né? Vê o artesão, vê o artista. Nossa, eu queria falar com você. Sim, Tieta. Olhe para os nossos artistas, olhe para a cultura de São Mateus. Que bacana ver essas iniciativas, né, de valorização a toda a comunidade, aos artesãos. Parabéns pela iniciativa, viu? E vamos conferir, vamos apreciar esse documentário. E assim a gente vai encerrando o Ronda da Cidade desta sexta-feira. Desejo a vocês um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente volta para trazer mais informações para vocês aqui da nossa região e de norte a sul do estado do Espírito Santo. Até lá, um bom final de semana para vocês!